Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BMG referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco Ana Carina Dias, CEO, Marco Antunes, VP de Sustentabilidade dos Negócios, Flávio Neto, diretor de Relações com Investidores, e Danilo Herculano, superintendente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco BMG. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.bancobmg.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BMG, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco BMG. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco BMG e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à Ana Carina, que iniciará a apresentação. Por favor, Ana, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela participação em mais um call de resultados do Banco BMG. O Banco BMG continua fortemente na sua jornada de transformação, se materializando cada vez mais com uma combinação de um banco digital e tradicional. Traz o melhor da tecnologia e da agilidade com a solidez e a tradição de um banco que acaba de completar 90 anos. Com isso, nós estamos extrapolando a nossa estratégia Phygital, amplificando o nosso público-alvo, apresentando um portfólio mais robusto de produtos e serviços relevantes para milhões de brasileiros. Na página 3, eu falo da materialização da transformação e da modernização. Eu já tinha tido oportunidade em outras ocasiões de contar como foi a trajetória do banco nesses últimos 3, 4 meses. Nas primeiras 5 semanas, nós avançamos praticamente nesse período o que estava planejado para 1 ano em transformação. O que significa isso? Todo ferramental de formalização digital, formalização na ponta, foi implementado de uma forma muito eficiente, onde nossos parceiros tiveram acesso a essa tecnologia, e isso permitiu que a gente conseguisse chegar no cliente de forma remota, como também as ferramentas que a gente havia desenvolvido para melhorar o autoatendimento do cliente. Esse impacto também foi percebido com os colaboradores. Logo no início da pandemia, nós iniciamos o home office, algo que não era natural, não existia no Banco BMG. Em 3 semanas, implementamos um home office para mais de 1.000 colaboradores do corporativo, e esse home office funcionou tão bem que estendemos até o final do ano. Por que não, né? Um momento muito mais seguro para os nossos colaboradores, estendemos até o final do ano, e a partir do ano que vem, o modelo de home office vai ser parcial, com uma maior integração dentro dos nossos escritórios. Nesse momento, também fizemos algumas alterações importantes na nossa estrutura. Capturamos sinergias importantes e reforçamos áreas como produtos. No momento que o banco aumenta a sua oferta de produtos, essa seria uma área bem importante, infra e também a excelência operacional, extremamente relevante no momento de maior digitalização. Nesse movimento, até para um foco maior
de produtos, a responsabilidade de relacionamento com investidores saiu da Diretoria de Estratégia de Mercado e Analytics para a Vice-Presidência de Sustentabilidade, responsabilidade do Marco Antunes. Na página 4, mostramos a nossa constante evolução de clientes ativos, onde teve um crescimento recorde nesse trimestre. Por que isso? Porque não só continuamos o crescimento no nosso cliente consignável, é o cliente que adquire cartão consignado, empréstimo consignado, crédito na conta, como conseguimos materializar o segmento de cliente mar aberto. É o nosso cliente do banco digital, com foco na classe B e C, e um perfil não só tomador, mas é um perfil também poupador e investidor. Estamos expandindo agora o PJ Varejo, com foco em pequenas e microempresas. Com isso, a gente consegue reforçar a nossa sinergia com a Granito, que acabou de virar adquirente. Aqui na página 5, dando continuidade à centralidade no cliente, a gente ilustra a propensão ao digital do nosso cliente, com um aumento significativo das compras em serviços digitais e também em cadastros do WhatsApp, 46 vezes em um ano o número de cadastros. Adicionado a isso, também a nossa proposta de valor, alinhada à nossa missão, de fazer com que o cliente cada vez mais tenha uma melhor educação financeira. Um exemplo aqui é 46% dos clientes que não poupavam antes de aderir ao Poupa para mim, agora com esse produto estão aprendendo a poupar. Somado a isso, ao Volta para mim, que de fato é uma das melhores propostas de valor que permite o cashback tanto nos cartões de débito quanto no crédito. Aliado a isso, na nossa visão forte de transformação e inovação, estamos trazendo cada vez mais um olhar de fora. Realizamos este trimestre um hackathon 100% digital, com o desafio de buscar soluções para levar a educação financeira aos clientes, com várias ideias importantes que já iniciamos a implementação. Na página 6, a gente fala do impacto positivo do Phygital. Ao mesmo tempo que nosso cliente gosta de ter esse atendimento físico, 84% do nosso público atual confirmou isso, nós crescemos bastante, tivemos abertura recorde de contas digitais nesse trimestre. Isso demonstra a necessidade da combinação dos canais, tanto físico quanto digital. Combinado a isso, na nossa originação, para o cartão consignado, em que já estávamos com estratégia importante de reforçar a nossa originação por venda remota e digital, a gente observa que nesse trimestre a gente ainda cresceu essa casa de 80%, combinando com a nossa estratégia de reforçar a qualidade da nossa originação. No empréstimo consignado também, que já nasceu com essa combinação de originação remota e presencial, também observamos um crescimento, agora em junho, já em 71%. E muito importante falar do impacto no crédito na conta. O crédito na conta era um produto essencialmente presencial, operado via as nossas lojas Help, que com o advento do distanciamento social, nós tivemos que trazer essa tecnologia já desenvolvida para o cartão e para o empréstimo para o crédito na conta. Não só trazer a tecnologia, mas todo o treinamento da força de vendas nesse sentido. Com isso, conseguimos ter uma recuperação importante na originação desse produto, quase que uma curva em U, em que já estamos chegando aos patamares de março, já com 54% de originação remota. Todo esse modelo de originação remota combinado com físico nos permite evoluir bastante no nosso modelo da Help, em que a gente acredita fortemente na continuidade do crescimento das lojas físicas, da expansão das lojas físicas, combinadas a lojas virtuais. Então, isso faz parte da nossa estratégia Phygital, que tem se mostrado bastante importante para o resultado do banco. Eu vou passar agora a palavra para o Marco Antunes, nosso CFO, e que agora também combina com a responsabilidade da nossa diretoria de relações com investidores. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana, e agradeço mais uma vez pela confiança e com certeza darei continuidade ao excelente trabalho até aqui realizado pelo Flávio Neto na área de relações com investidores. E dando continuidade então aqui à apresentação, indo para o slide número 8, vamos falar um pouquinho aí da nossa estrutura de ativos.
como vocês podem observar aí, né, a consistência, né, no nosso grande ativo, que é o cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, que atingiu aí mais de 9 bilhões de carteira, sendo aí 86% envolvendo risco federal, ou seja, INSS e a carteira de servidores federais. No crédito pessoal, que também tem uma consistência aí no nossa carteira, atingimos aí 58% de clientes que recebem o benefício dentro do BMG. E, numa escala já um pouco menor, o consignado nos Estados Unidos, que nós temos lá uma carteira de pouco mais de 700 milhões de reais, envolvendo funcionários públicos, onde tem um baixo turnover, ou seja, também lá tem essa questão envolvendo funcionários públicos e nesse momento de pandemia que também não perderam o emprego, muito pelo contrário. E observando aí do lado direito do slide, a nossa carteira de atacado, operações estruturadas, nós atingimos aí a carteira de mais de 1 bilhão e 200. Lembrando, né, que essa é uma carteira com garantia de fluxo de recebíveis e ela é basicamente temos dois blocos, né? Temos antecipação de recebíveis de comissões, que envolvem correspondentes bancários, onde tivemos um nível pequeno de renegociação nesse período da pandemia. E um outro lado da carteira nós temos antecipação de direitos televisivos, onde nós tivemos um percentual um pouco maior de renegociação, aí na casa aí dos 22%, e aqui muito associado com fluxo de pagamentos envolvendo, né, o cronograma do Campeonato Brasileiro de Futebol, que teve seu início retardado, né, por causa da pandemia, de maio para essa semana agora de agosto, que está se iniciando. E na carteira de empresas, também é uma carteira bastante sólida que nós temos mantido nesse nível de volume, e majoritariamente, né, ela é formada aí com garantias reais, onde tivemos um percentual de renegociação nesse período aí, pouco menos aí de 6%. Então mostra aí que a nossa estrutura de ativos, mesmo durante a pandemia, é bastante resiliente. E associado a isso, quando a gente olha todo esse movimento na pandemia por renegociação, por a gente ter produtos mais alongados, né? Foi um perfil aí do sistema financeiro. Tivemos, né, aqui a contribuição aí dessa nova instrução normativa do INSS, a 107, onde ele trouxe alguns itens que beneficiam toda a nossa operação. Uma delas é o aumento do limite do cartão de crédito de 1,4 para 1,6 vezes o benefício mensal. Também a opção de carência de até 90 dias para o empréstimo consignado, só vale para o empréstimo consignado. E um outro item importante, que houve um desbloqueio do crédito, né, a partir de 30 dias após o início do benefício de aposentadoria, que antes esse período era para mais de 90 dias. E, além da instrução normativa, tivemos também a aderência, né, do produto cartão de crédito na autorregulação que nós temos no nosso sistema, e que vai valer isso aí a partir aí de 1º de outubro, mas com algumas mudanças importantes e que dá bastante consistência ao nosso produto, que é saques de até 70% do limite do cartão, vedação de formalização por telefone, assinatura do termo de consentimento, que é importante para que a formalização dessa venda seja cada vez mais robusta. E com isso, né, tudo isso traz, né, muita transparência e muita segurança para os nossos produtos. Então, com isso, a gente vê o quanto a gente está resiliente, independente de tudo que ocorreu aí na pandemia, números que a própria Ana já falou, e na sequência vocês virão também como foi a performance dos nossos produtos de ativo nos próximos slides. Dando continuidade, então, à nossa apresentação, slide 9, falando aí um pouco aí do nosso passivo, né, e liquidez. Fechamos aí com caixa bastante robusto, 3,7 bilhões em junho. É importante ter esse caixa cada vez mais reforçado, com destaque que temos um
Tivemos nos últimos dias, nessa semana, o vencimento de um bonde, né, da nossa emissão no exterior, é o último, que fizemos a liquidação financeira agora, nessa semana. Temos tido aí, né, um crescimento consistente aí no nosso nível de captação, recebimento das parcelas de crédito estão performando normalmente, temos renovado, né, os nossos passivos aí com os distribuidores. Outro item de destaque nosso aqui é o nosso gap positivo com o duration do passivo, 4 meses maior que o ativo, isso é bastante relevante. E também temos, né, um acordo de cessão de crédito com retenção de risco de até 3 bilhões, né, para empréstimos consignados, o que dá sustentabilidade nesse produto que nós voltamos a operar firme aí, especialmente aqui nesse ano. E quando a gente olha toda essa parte envolvendo liquidez, né, é importante destacar aqui as medidas do nosso regulador, né, o Banco Central, para a emissão de letras financeiras garantidas, né? Nós temos um limite de 3 bilhões e já emitimos 820 milhões. O novo DPGE tem um limite também regulamentar de 2 bilhões e nós já emitimos aproximadamente 900 milhões. Então, dá uma consistência bastante importante, né, no nosso caixa. E a nossa base de capital, bastante confortável, o índice aí de 19,8, temos mantido nesse nível, né, nos últimos meses, né, após o IPO, com uma qualidade, né, do nosso capital principal bastante importante de 96%. E agora falando do nosso capital, estamos aí no nível atual bastante confortável, Basileia na casa aí dos 19,8, né, ele é obviamente suficiente para o nosso plano de crescimento, enquanto nós estamos efetivamente crescendo carteira, vai ser consumido parte desse capital, mas, né, temos, né, o capital principal de bastante qualidade. E, por outro lado, agora quando a gente fala um pouquinho, né, de juros sobre capital próprio, dividendos, importante aqui destacar, né, a nossa estratégia de maximizar o pagamento de juros sobre capital próprio, visto o benefício tributário que temos, mas nesse momento aí, né, de pandemia, o Banco Central expediu uma resolução em que ele limitou, né, o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio em 25%. Obviamente estamos seguindo isto conforme a resolução, mas a gente entende que tem uma oportunidade de discussão a respeito disso, dado o benefício fiscal envolvido, e estamos, né, em contato aí com o regulador, de modo a gente fazer chamar aqui de um destravamento desse limite. Então, nos próximos trimestres daremos notícia a respeito disso. E agora a gente muda aí para o slide 10, falando um pouco aí da nossa eficiência operacional, em especial aí, começando aí pela gestão de custos, né? Se a gente olha a cultura de custos sendo bastante disseminada, temos aí um orçamento base zero, que estamos aí forte e firmes nele, como vocês observam no gráfico aí do lado esquerdo, as nossas economias que temos obtido nesses 2 primeiros trimestres, muito importante, né, para a consistência do nosso resultado. E importante dizer, né, nossos custos não estão diminuindo, eles estão crescendo, mas eles estão crescendo num nível menor do que as nossas receitas, o que é muito importante. E muito associado a todo esse fato de gestão de custos, de gestão de eficiência, né, todos, né, os nossos colaboradores, administradores, temos metas esse ano aí de qualidade e metas de eficiência em cada um de suas atividades. O índice de eficiência nesse trimestre está em um índice bastante razoável para a nossa operação, mas ela teve, né, uma influência forte da nossa margem financeira, que foi bastante robusta nesse trimestre, mas acreditamos, né, para os próximos, o índice de eficiência mais na casa aí dos 54%. E quando a gente fala disso, fala de eficiência e de custos, um item que sempre nos afeta bastante, que nós temos discutido aí nos últimos trimestres, são o que chamamos aqui de as ações massificadas, são as ações cíveis, né, em que nós temos a cada período
mostrando aquilo que prometemos já no final do ano passado, que ela não iria crescer essa despesa, estaria sob controle. Nós temos uma forte atuação nesse item e realmente aqui, depois de toda essa desempenho que veio desde o ano passado, estamos acreditando em cada vez mais, né, numa redução dessa despesa, até pela forma de vender nossa, né? Hoje está muito mais digitalizada do que no físico, isso ajuda. A autorregulação veio para ajudar isso também, né? Vem com outros objetivos, mas indiretamente nos afeta nisso. Então, com tudo isso aqui, mostra, né, a nossa capacidade de escalabilidade e podemos dizer aqui, né, estamos prontos para crescer, né? Eu acho que isso é importante até aqui. E agora, nos slides seguintes, virão nossos excelentes indicadores financeiros que alcançamos nesse segundo trimestre, que serão apresentados pelo Flávio Neto, ao qual eu passo a palavra. Obrigado, Marco. Vamos entrar então nos nossos indicadores e produtos, começando pela página 12. Vamos falar um pouco dos nossos destaques do segundo trimestre de 2020. A gente melhorou aí praticamente todos os nossos indicadores, começando pelo lucro líquido recorrente, que foi de 101 milhões nesse trimestre, uma alta de 20% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Nossa margem financeira percentual, né, o Net Interest Income, chegou a 28,8%, e a gente vai comentar dela mais à frente. Em valores absolutos, ela superou R$1 bilhão, foi 1 bilhão e 7 milhões de reais, um crescimento de 48% versus o segundo trimestre do ano passado. Nossa carteira de varejo encerrou o trimestre em 10,6 bilhões, um crescimento de 24% com relação ao ano passado. E o nosso retorno sobre o patrimônio recorrente encerrou em 10,7%. Esse apresentou uma pequena queda de 3,4 pontos percentuais em relação ao ano passado, mas em função do nosso evento de capitalização, que foi o IPO, que aumentou aí o patrimônio do banco. Desconsiderando isso, ele continua seguindo uma tendência positiva. Seguindo então para a página 13, vamos falar da evolução da nossa margem financeira, que encerrou o trimestre em 28,8%, patamar mais alto que a gente viu aí nos últimos tempos do banco. Houveram alguns fatores que contribuíram nesse trimestre, como ganhos em TVM e a queda no custo de captação, principalmente vinculado aos efeitos do IPCA negativo em alguns meses. Em contrapartida, já houve aqui nesse trimestre a redução da taxa do cartão de crédito consignado, já está afetando aí praticamente o trimestre inteiro, então é um efeito que a gente deve continuar vendo aí para frente. Quando a gente fala da nossa margem ajustada ao custo de crédito, ela também encerrou o trimestre no patamar mais alto que a gente viu aí nos últimos tempos do banco, 17,6%. No nosso caso, quando a gente apresenta a margem ajustada ao custo de crédito, a gente não apenas leva em conta a provisão para devedores duvidosos, a provisão teve uma leve alta esse trimestre, muito em função da pandemia e dos efeitos do aumento aí no número de óbitos vinculados à pandemia, mas também teve um aumento pontual na despesa de comissão, muito em função da carteira de consignado que a gente originou, mas que ainda não foi objeto de cessão, que boa parte dessa comissão ela já está despesada imediatamente no trimestre. Seguindo então para o slide 14, a gente apresenta aqui a nossa carteira de cartão de crédito consignado. Ela nesse trimestre apresentou um crescimento um pouco mais tímido do que ela vinha apresentando, principalmente pelo impacto aí do isolamento social na originação, para o próximo trimestre a gente espera já retomar um nível de crescimento um pouco superior. Dito isso, o mês que mais foi impactado foi o mês de abril, que significa que já em junho a gente vinha originando num patamar um pouco mais forte, já apresentando uma retomada. Essa retomada, o principal empuxo para ela foi as operações de compra, principalmente vinculadas a serviços digitais, tais como Netflix, Amazon, Google Play. Isso gera tanto um aumento de interchange,
quanto o crescimento da carteira geradora de juros, né? Uma vez que, mesmo em operação de compras, a gente tem um índice de revolving bem alto, como está exibido aí na apresentação, de cerca de 80%. Para frente, a gente deve seguir com esse mix mais alto de compras versus saques, principalmente em função da autorregulação que o Marco mencionou, que deve dar um estímulo ainda maior no crescimento das compras. Em termos do NPL, do índice de inadimplência, a gente teve aí uma leve alta, chegou em 4%, que deve ser, essa alta deve perdurar aí pelo menos pelo próximo trimestre, muito em função da aceleração dos óbitos. Claro que grande parte disso está coberta, já que a nossa carteira tem uma penetração alta de seguros. Então, vocês veem aí na tela a diferença da linha pontilhada para a linha reta, que é justamente o que a gente consegue recuperar por conta da penetração de seguros. E falando sobre a nossa inadimplência, vocês veem aí um ligeiro aumento de 3,3% para 3,4%, muito em função da pandemia, do aumento do número de óbitos. Esse aumento poderia ter sido maior, vocês veem aí na linha pontilhada, isso aqui é o simulado do que deveria ser se a carteira não tivesse boa parte com seguro contratado, o seguro prestamista. Então, essa estratégia de penetração do seguro está se mostrando bem assertiva aí com relação à proteção da nossa carteira. Indo então para a tela 15, vamos falar um pouco sobre o empréstimo consignado. Ao longo do segundo TRI, a gente teve uma originação recorde aí desde que a gente voltou para esse mercado, de 695 milhões, bem maior do que os TRIs anteriores. Com isso, a nossa carteira de crédito consignado atingiu 838 milhões no fechamento do trimestre. Desses 838 milhões, 78% é INSS, 22% é governo federal. Importante falar aqui que o governo federal não é objeto do nosso acordo de securitização, de cessão de carteira, e, portanto, isso já é uma carteira que a gente vai continuar carregando e vai continuar crescendo. Essa carteira do INSS, parte dela é objeto desse contrato de cessão e, portanto, ela está no nosso balanço de forma transitória. De qualquer forma, eu acho importante olhar aí para o gráfico que a gente trouxe na direita, que do limite que a gente tem no acordo de securitização de 1,5 bilhão, praticamente quase metade dele já foi feita ao longo dos TRIs anteriores. Tem mais um estoque grande que está atualmente no nosso balanço e que vai ser objeto de cessão ao longo do terceiro trimestre. E a gente tem um limite disponível total ainda de 786 milhões, que parte vai ser usado com essa carteira que está no balanço, e aí vai faltar muito pouco para a gente completar com a originação do terceiro trimestre. Seguindo então para o slide 16, vamos falar sobre a nossa carteira de crédito pessoal. O maior destaque é que 58% dessa carteira já é composta por clientes que recebem o benefício dentro do Banco BMG, contra 43% há um ano atrás. Das nossas originações ao longo desse trimestre, 61% era para clientes que já recebiam benefício conosco, contra 54% há um ano atrás. Então, isso dá mais qualidade para a carteira. Como esse é um produto de mais curto prazo, é claro que o impacto da pandemia que a Ana mostrou reflete aqui no crescimento da carteira, né? Então, com o mês de abril e maio, principalmente mais fracos, a gente teve aqui uma queda na carteira, mas já em junho a gente já retoma para patamares bem interessantes de produção. A gente conseguiu investir bastante aqui em modelos de originação remotos e digitalizados, que está ajudando a gente a retomar esse crescimento. Então, a gente espera voltar a crescer essa carteira para os próximos trimestres. A inadimplência, a gente vê aqui uma alta do indicador de 27,6 para 30,8, que é explicado basicamente por essa inversão na tendência, né? A gente viu numa tendência de alta da carteira, que a gente sabe segura o indicador de NPL,
E agora, quando a gente inverte essa tendência e apresenta queda, o indicador ele naturalmente sobe. Isso não representa uma deterioração da carteira. Nossos índices de arrecadação têm seguido aí em patamares constantes, sem efeitos relevantes aqui por conta da pandemia. Apenas como referência, o nosso índice de renegociação da carteira foi de apenas 0,4%. Então, acho que esse é um exemplo claro aí que mostra a qualidade da carteira. Somado a isso, eu acho importante mencionar, durante a pandemia, a gente não reduziu o número de lojas, então mesmo os franqueados mantiveram as lojas, então nossas 822 lojas continuam lá. Claro que a gente congelou temporariamente a expansão e agora que a gente está aí começando a superar essa pandemia, a gente volta a expandir como era o plano inicial. Além disso, a gente está trazendo aqui para vocês, pela primeira vez, a abertura da nossa carteira do cartão de crédito aberto. Essa é uma carteira que a gente tem uma perspectiva de crescimento dela, hoje ainda bem tímida, ainda em 55 milhões, mas isso deve ganhar mais corpo aí ao longo dos próximos trimestres. Seguindo então para a página 17, vamos falar um pouco da nossa operação de seguro massificado. Essa operação aí teve um recorde de originação de volume de prêmios nesse último TRI, foram 80 milhões. E a gente somando aí no primeiro semestre desse ano, as fontes de receita, que são 3 diferentes, foram 19 milhões em receita de comissão já líquido do que a gente repassa para os parceiros, foram 6 milhões em profit share, foram 36 milhões em redução da despesa de provisão. Então, a gente vem tornando tudo isso que é fee business cada vez mais relevante dentro dos nossos números. E a gente está apresentando aqui, então, uma parceria que a gente acabou de costurar, de construir junto da WIS. A WIS ela passa a ser sócia na CMG, que é a nossa corretora que explora todo o balcão de distribuição do banco. A gente continua tendo a parceria com a Generali, na qual a gente tem o profit share para exploração dos produtos de seguro. Então, a Generali continua fornecendo os produtos e a WIS agora é nossa sócia na distribuição desses produtos. A gente entende que ela vai agregar com novos produtos, novas tecnologias, ela vai ajudar a gente a distribuir melhor um portfólio muito maior de produtos que a gente vai começar junto à Generali. Então, seguindo para a página 18, entrando um pouco aqui no que é o racional por trás desse deal, né, na numerologia do negócio, foi feito um valuation base da CMG em 225 milhões. A WIS está adquirindo 40% da empresa por um pagamento de 89,8 milhões, sendo que desses 89,8 tem 22, tem duas parcelas, cada uma delas de 22,4, que isso já é líquido e certo, isso é garantido, e tem mais 3 parcelas de 15 milhões cada uma, isso como um valor base, mas esse valor pode sofrer alterações, seja para cima ou seja para baixo, que são parcelas de earn-out. Então, a gente tem um plano e conforme a gente performa esse plano, se a gente consegue extrapolar, esses valores podem subir. Se a gente vai abaixo do plano, esses valores podem cair. Em termos de... tem ainda uma opção de compra de mais 9% pela WIS em 2024 e tem uma exclusividade do banco com a CMG. A CMG, pelos próximos 20 anos, é a corretora que vai explorar os canais de distribuição do banco. Em termos da estrutura de governança, a WIS vai ficar responsável pela indicação tanto do diretor-presidente quanto do diretor de marketing e tecnologia. O BMG tem direito a veto nessas posições e o BMG vai estar responsável por toda a parte comercial e a parte de planejamento da companhia. E, além disso, existe ainda um comitê de estratégia comercial que vai ser responsável por aprovar todas as políticas de remuneração, de incentivos, que é composto por executivos do Banco BMG para a distribuição dos produtos. Então, com esse deal, juntamente com o deal que a gente fez anteriormente, envolvendo a seguradora de atacado com a Generali, a gente já soma aí mais de $500 milhão
de reais em valor destravado apenas em negócios vinculados ao mundo de seguros. Seguindo então para a página 19, para a gente finalizar aqui a apresentação, gostaria que vocês levassem as seguintes mensagens principais daqui, né? A primeira delas, a gente teve um crescimento recorde da nossa base de clientes e recorde na abertura de contas nesse segundo trimestre. A gente está lançando cada vez mais funcionalidades no nosso banco digital e ele já é cada vez mais uma realidade, e essas funcionalidades têm aumentado muito a fidelização do cliente. Hoje, mais da metade do nosso crescimento já vem do banco digital. Cada vez mais a gente tem uma participação relevante das receitas não vinculadas a crédito no nosso resultado, especialmente da operação de seguros. Nossa estrutura, como o Marco mencionou anteriormente, é altamente escalável, então a gente vem conseguindo crescer receitas num ritmo bem mais acelerado do que a gente cresce despesas. A gente finalmente lançou o nosso banco digital PJ, que tem muita sinergia aí com a nossa empresa de adquirência, a Granito, e esses dois vão caminhar juntos aí, tem um caminho grande de crescimento pela frente. E a gente tem ampliado bastante a nossa base de clientes, o nosso banco digital vem ganhando cada vez mais escala, já é responsável por uma parte relevante do nosso crescimento e assim tende a ser de agora para frente. Com isso, eu encerro aqui a apresentação. Gostaria de aproveitar para agradecer a todos aí pelo tempo que eu estive com esse mandato de diretor de relações com investidores. Tenho certeza que o Marco vai dar continuidade aí e engrandecer ainda mais o trabalho. A partir de agora, passo a focar em produtos e em oportunidades que a gente pode estar explorando. E com isso, encerro também a apresentação e abro para sessão de perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da webcast do Paulo de Tarso. Qual a expectativa do BMG para a distribuição de dividendos e JCP para os próximos trimestres? Bom dia, Paulo. É Marco falando. Com relação aos dividendos, acho que merece um esclarecimento, né? A estratégia do BMG, né, é sempre maximizar o pagamento de juros sobre capital próprio dentro das regras, né? E isso nos leva sempre a ter um superior ao mínimo que a gente tem previsto no nosso estatuto. É isso que nós temos consistentemente operado. E só que com o efeito da pandemia, o que houve, né? O Banco Central acabou soltando uma resolução onde ele limitou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio em 25%. Então, nós estamos seguindo, né, essa resolução. Então, fechamos aí nosso primeiro semestre aí com cerca de 37 milhões já provisionados, né? E ele foi fortemente provisionado no primeiro trimestre, porque a regra veio só lá no mês de abril. Então, isso tem um impacto, né? Se a gente fica limitado aos 25%, eu não maximizo todo o meu efeito tributário que eu tenho quando eu declaro juros sobre capital próprio. Nosso pleito, e há uma discussão no mercado, né, para haver flexibilização dessa norma pelo Bacen, de alguma forma, para que a gente possa ter essa oportunidade. Por que razão? Porque é bom para o acionista, mas também temos efeitos no nosso resultado, porque juros sobre capital próprio eles são dedutíveis para a fim de apuração de imposto. Para você ter uma ideia,
tudo que nós provisionamos até junho foi dentro dos 25%, mas se eu pudesse ir até o máximo que a lei fiscal me permite, né, a gente teria um efeito no nosso resultado de mais 20 milhões. Então, a nossa estratégia é essa, pagar o máximo possível e dependendo dessa questão de limitação junto ao nosso regulador. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Nishio, do Plural Investimentos. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. Primeiro, em relação ao que aconteceu com a pandemia e a evolução de vocês muito rápida no digital, o que vocês estão, pensando em relação a essa parte digital, né? O digital, como vocês vêm trabalhando, o mundo ficou um pouco mais digital do que físico, né? Então, queria saber de vocês como é que vocês pretendem evoluir na estratégia. Acho que o mundo vai mudar um pouco daqui para frente, em relação ao digital, se realmente, o mundo físico é uma coisa que vocês ainda estão com planejamento inicial, ou se vocês pretendem revisar um pouco essa estratégia do físico, né? Todos os bancos estão fazendo um movimento muito forte em relação à diminuição de agências. Enfim, eu queria saber de vocês se vocês pretendem revisar um pouco essa parte do físico. E a minha outra pergunta em relação à inadimplência, principalmente da carteira caindo na conta, eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de cor do porquê que vocês acham que essa carteira não vai ter um repique aqui de inadimplência potencial, né? Como é que está sendo as renegociações com os clientes? A renegociação aquele com grace period, né? Que vocês, em tese, poderiam estar ofertando aos clientes em relação a esse produto, se é uma opção do cliente do crédito na conta fazer essa opção de fazer o grace period por um período de 2 meses, 3 meses, não sei. Se eu pudesse desenvolver um pouco nesse sentido também, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Michio, pela pergunta. Começando pela primeira pergunta, vamos falar um pouco dos efeitos da pandemia e o que isso altera ou não para a gente, tá? A gente já vinha num play de digitalização muito forte, isso não é de agora, isso já pré-pandemia, a gente já vinha fazendo esse trabalho, e esse trabalho ele envolve duas coisas, né? Esse trabalho envolve tanto a questão do nosso banco digital, e claro que ele funciona de forma 100% remota já, né, 100% digital, mas tem também todo o esforço de digitalização do nosso canal físico, que foi uma coisa que a gente trabalhou muito forte aí durante a pandemia, que a gente acelerou muito durante a pandemia. A gente tem na nossa apresentação, inclusive uma apresentação institucional, inclusive um gráfico que mostra isso, como que produtos que não eram, que eram absolutamente físicos, a gente conseguiu digitalizar, a gente conseguiu trazer a contratação cada vez mais remota. Então, isso é uma realidade, isso é uma tendência que cada vez mais a gente vai avançar nessa frente. Por outro lado, quando a gente fala das lojas físicas, acho que talvez essa seja o ponto mais relevante aí que você queira entender. Claro que durante a pandemia, a gente segurou a expansão, né? A gente não ia abrir loja durante a pandemia, mas dito isso, o mundo começando a voltar ao normal agora, a gente pretende sim voltar ao nosso plano de expansão e continuar expandindo loja. No nosso caso, acho que o ponto que vale falar, diferente dos grandes bancos, as nossas lojas são muito asset light, né? São lojas pequenas, são lojas baratas, são lojas que não têm ali o trânsito numerário. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito alta. Se a gente conseguir colocar tecnologia, que é o que a gente está fazendo, nesse mundo físico, a gente acha que tem bastante espaço para crescer. E, além disso, só completando aqui essa sua pergunta, a gente faz muita pesquisa também com o cliente para entender a necessidade. A última pesquisa que a gente fez, uma das perguntas foi
por onde você prefere ser atendido, né? Você prefere um atendimento digital ou um atendimento remoto ou atendimento físico? 85% dos nossos clientes falam que preferem o atendimento físico. Então, isso é um ponto que a gente não pode ignorar. A estratégia de expansão de lojas, no modelo muito asset light, continua válida. E com relação à pergunta da inadimplência, com relação especificamente ao crédito na conta, esse é um produto que, por mais que seja um produto de risco, que ele trabalha com níveis de perda um pouco mais elevados, bem mais elevados que os produtos consignados, esse é o cliente desse produto, ele em geral é o mesmo cliente do consignado. A grande maioria deles é aposentado ou servidor público. Esses clientes não perderam renda. Então, de fato, a gente não observou deterioração do ponto de vista de arrecadação dessas carteiras. A gente continua arrecadando os mesmos níveis. A piora no indicador de atraso acima de 90 dias se dá pela dinâmica da carteira, né? A carteira vinha em crescimento e os atrasos eles sempre vêm um pouco defasados, né? Pelo menos um trimestre defasados. Então, quando você apresenta queda de carteira por conta aí da dificuldade de originação nos primeiros meses, quando ainda a gente não tinha essa forma de ação digital tão azeitada, acaba refletindo no indicador, mas a arrecadação continua em um patamar bem similar ao que a gente via antes da crise. Consegui responder ou ficou alguma dúvida? Não, ficou super claro. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem da web do Sr. André, do Locomotiva. Por que motivos o crescimento dos clientes do banco digital está sendo abaixo de outros competidores que nasceram digital? O banco digital terá plataforma de investimentos também? Obrigado pela pergunta, André. Por enquanto ainda não. Isso é uma possibilidade que a gente está sempre avaliando. Por enquanto ainda está fora dos nossos planos. Isso não significa que nos próximos trimestres a gente não possa vir com uma iniciativa nesse sentido. E com relação a outra pergunta, com relação ao crescimento do banco digital, acho que é importante entender um pouco o que é o nosso banco digital. O nosso banco digital ele une duas coisas. Ele une, por um lado, o banco digital similar ao que outros têm, né? Claro que o cliente pode entrar por ali, baixa o app, abre a conta. Isso vem ganhando tração, isso vem acelerando. E, por outro lado, a gente usa muito do canal físico como a porta de entrada. É o que a gente fala sempre da nossa estratégia digital, né? Usar os canais físicos com toda a tecnologia para conseguir embarcar o cliente nesse mundo e a gente vem tendo sucesso nessa estratégia. A gente tem cada vez mais adesão aí da nossa rede de correspondentes diferenciados. Então, de fato, a gente espera conseguir acelerar esse movimento. E qual que é um ponto-chave aqui para a gente, que eu acho que é um grande diferencial nosso? No nosso caso, como tem vários clientes que vêm desse mundo físico, são clientes que, em geral, eles já nascem ativos, né? Eles já no banco digital tendo produtos, tendo em geral linha de crédito. Então, já são clientes que são muito mais rentáveis, né? Então, por isso, a nossa estratégia, que a gente sempre fala, a nossa estratégia digital e não puramente digital. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra a Ana Karina para as considerações finais.
Por favor, pode prosseguir. Obrigada a todos. Eu gostaria de reforçar que o BMG continua muito forte na sua transformação, que tem como pilares importantes a inovação, a diversidade, a agilidade e fortes práticas de governança. Muito obrigada. A teleconferência do Banco BMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.